É uma cena familiar que todos nós provavelmente vemos. Talvez seja exagerado dizer que todas as semanas, mas se calhar não, porque tornou-se realmente uma cena muito comum. Esta cena pode acontecer num supermercado, pode acontecer num café, num restaurante, pode acontecer mesmo na rua. Uma criança, não vou especificar a idade, mas uma criança pequena, a portar-se mal, a gritar, a espernear, a fazer birra. E quando nós olhamos para esta criança que se comporta desta maneira, vemos os seus pais ao seu lado, muitas vezes envergonhados, a tentarem controlar aquela criança, tentando que chame menos a atenção das pessoas que estão à volta, que estão todas a olhar, mas também de vez em quando pais que perdem um pouco a paciência e por vezes até utilizam de alguma força física para conter os seus filhos. Seja como for, nós, diante destas circunstâncias, e porque esperemos nós que não sejam nossos filhos, passamos ao lado, desconfortáveis, constrangidos, e pensamos para nós mesmos, falta de disciplina. Confesso aos irmãos que de vez em quando pensei mesmo, uma semana lá em casa, isto ficava melhor. E é verdadeiro, irmãos. Quando tudo vai bem na família, as coisas são relativamente tranquilas. Mas quando um dos membros da família se comporta mal, de forma a prejudicar o ambiente, a atrapalhar a vida comunitária, a colocar mesmo em risco a harmonia, é preciso que uma família saudável e que quer permanecer saudável exerça algum tipo de disciplina. Essa disciplina deve ser exercida não somente com os menores, mas com aqueles que têm um bocadinho mais de idade também. Ela é necessária essencialmente por amor. Amor à família, amor aos seus membros. E mesmo amor àquele elemento da família que está a causar dificuldades. Porque de outro modo ele não vai se corrigir. Até uma criança pequena é capaz de perceber a necessidade da correção. Já contei aqui aos irmãos um episódio que se passou comigo quando era pequeno, quando os meus pais me deixaram em casa da minha avó, junto com um primo meu. Devíamos ter por volta de 4 anos de idade. E como o meu primo tinha os pais ao pé, quando ele fazia o que não devia, os pais, disciplinavam. Mas como eu tinha os meus pais longe e a minha avó ficava com dificuldade, porque as avós têm dificuldade em disciplinar, os dias foram passando e nada acontecia. Até que um dia eu fiz tanto que a minha avó precisou, assumir a responsabilidade da disciplina. E depois dela ter, feito aquilo que ela achava que era necessário, dar-me algumas palmadas, no meio das lágrimas, conta-me ela, porque eu não me lembro minimamente do episódio, contava ela que depois de algumas lágrimas, com 4 anos de idade, eu virei-me para ela e disse assim: caramba, avó, até que enfim, eu estava a precisar disto. A disciplina é necessária, irmãos, é necessária. E a Igreja do Senhor Jesus é descrita na Bíblia como a família de Deus. Logo, ela também vai ter que viver de vez em quando a necessidade da disciplina, se ela quiser se manter saudável. É evidente que essa disciplina deverá ser sábia e justa. Mas a Bíblia nos fala sobre isto de forma muito clara. E o apóstolo Paulo, enquanto orientava as igrejas da Galácia, e nós temos gasto algum tempo já vão em alguns meses, estudando aqui a carta aos Gálatas no domingo à noite, quando ele falava às igrejas da Galácia sobre a sua relação com Cristo, ele vai focar também este aspecto. Paulo tinha feito o contraste máximo entre a vida em pecado, a vida dominada pelo homem que não conhece a Deus e que produz aquilo que naturalmente o homem sem Deus faz, e aquele que é dominado pelo Espírito Santo. E ele tinha feito este contraste, que é um contraste enorme, entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele tinha dito que aquele que é do Senhor deve demonstrar na sua vida o fruto do Espírito e deve evitar as obras da carne. O contraste era muito claro. Mas a pergunta que pode ficar no ar é: mas e quando um cristão que deveria mostrar o fruto do Espírito acaba por evidenciar obras da carne? E quando isto acontece, o que devemos fazer?
Nós encontramos a orientação do apóstolo ali na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 24, até o capítulo 6, versículo 1. E eu convido os irmãos a abrirem Gálatas, capítulo 5. Paulo diz assim, em Gálatas 5, 24, logo a seguir a falar sobre o fruto do Espírito, ele diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olhe para este texto, irmão, e deixe a sua Bíblia aberta para poder acompanhar a orientação do apóstolo. Paulo já tinha feito o possível, sob a orientação do Espírito, para evidenciar o contraste daquele que vive no Senhor. Ele chama a atenção que a diferença tem que ser evidenciada numa vida clara e santa. Esta vida é uma vida que vence, segundo Paulo diz aqui, as paixões e as concupiscências. São palavras complicadas e difíceis, ou seja, ultrapassa aquilo que seria comum do homem que vive no mundo sem se preocupar minimamente com Deus. Não que aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus tenha se tornado um santinho ou um santarrão, mas naturalmente ele não tem mais prazer nestas coisas. Ele tem alegria em ter uma vida santa, no sentido de uma vida com a sua mente pura, os seus olhos puros, os seus pensamentos puros, voltado para Deus. Uma pessoa que vive em paz, que vive em mansidão, que vive em alegria. Alguém que se dizia crente devia mostrar estas características. Mas Paulo diz que era possível, apesar de tudo, dentro da igreja, haver outras características que não eram tão bonitas. O fato de Paulo mencionar no versículo 26 a cobiça, o orgulho, haver pessoas que andavam a irritar-se, a invejar-se, a provocar-se uns aos outros, significa que provavelmente dentro das igrejas da Galácia havia crentes que se comportavam assim. E isto é prova de que alguma coisa não estava bem. Logo, orientado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos dá uma base, uma orientação clara e específica para como deveria ser a disciplina cristã, e ele o faz no versículo 1 do capítulo 6. Eu vou repetir a sua leitura porque ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Acompanhem comigo, irmãos, aquilo que Paulo orienta neste versículo. Primeiro ele começa dizendo: irmãos, nós devemos recordar que a disciplina da igreja é uma disciplina familiar. Não se trata de uma competição por espiritualidade. Nós não vivemos na igreja uma luta por iminência. Nós não estamos tentando ultrapassar os outros em qualidade de santidade. Os irmãos não têm no hall da entrada da nossa igreja um daqueles aparelhos que a gente encontra por aí. Há muitos sítios onde você pode passar e tem um aparelho onde você põe a mão e diz assim: venha medir aqui o seu índice de amor. Já viram por aí? Alguns aparelhos são engraçados. Outros têm balanças em que você põe uma moeda para poder pesar e ali diz-se o índice de massa corporal. Nós não temos ali na entrada da igreja o índice de massa espiritual. Você sobe ali e aquela filhinha vai sair a dizer assim: você hoje está muito espiritual, parabéns. Esta semana você viveu de forma muito santa. Ora, muito bem. Olha, tenha cuidado que a sua vida anda mal. Não, os irmãos não vão encontrar isto ali na entrada. Nós não estamos aqui numa competição para ver quem é mais santo. É por isso que a igreja, mesmo quando necessita de fazer algum tipo de disciplina, o faz tendo em conta o contexto familiar. Somos família. Irmãos, não sei se já lhe aconteceu, mas às vezes quando nós convidamos alguém que é de fora da igreja e que não conhece a nossa realidade, o nosso ambiente, e vem estar entre nós e ouve-nos chamando irmão e irmã, acha estranho. Lembro-me já de conversar com algumas pessoas e quando eu às vezes mencionava alguém, disse: a irmã fulana, e a pessoa ouvia a irmã, e concluiu que aquela pessoa era uma freira.
E de repente, quando a viu de braço dado com um homem, achou aquilo muito estranho. Mas aquele não era irmã? Sim, é a irmã fulana, mas é casada com ele, aquilo é o marido dela. É marido? Mas ela não é irmã? Sim, é irmã. Então quer dizer que seja freira. Nem todas as pessoas entendem a nossa linguagem dentro da igreja, mas nós usamos esta expressão exatamente para nos recordarmos que em Cristo somos família. Somos família. E a disciplina feita em família é diferente. A disciplina feita em família é feita com outro tipo de cuidado, com outro tipo de carinho, com o objetivo da preservação. Família é algo muito especial e deve ser tratado como tal. Família não é algo que nós podemos simplesmente destruir e deixar seguir e fazer de conta que não aconteceu nada. Família é família. Nós precisamos preservá-la, tomar conta dela, tratá-la com muito amor. Logo, a disciplina na igreja, ela é familiar e tem que ser encarada como tal. Mas Paulo diz, irmãos, e depois ele coloca aqui uma palavrinha, irmãos, tão importante, tão significativa e tão pequenina. Ele diz, se. É curioso este condicional, aplicado aqui porque ele é importantíssimo. Ele nos lembra que nas coisas da igreja, nós precisamos tratar com todo o rigor e certeza. Quantas vezes as pessoas são condenadas por boatos? Quantas vezes as pessoas são classificadas por ouvir dizer? A igreja de Jesus não pode funcionar assim. As coisas têm que ser avaliadas, têm que ser investigadas. Nós precisamos ter certeza daquilo que estamos a falar. O apóstolo Paulo diz, se alguém errou, se realmente existe alguma coisa digna de menção, nós precisamos ter certeza de que isto aconteceu. Não podemos ficar na base do talvez, eu penso, eu acho, alguém me disse, eu ouvi dizer. Não. Meus irmãos, dentro da igreja do Senhor Jesus, respeitando o espírito de amor que deve existir em nós, se alguém levanta uma dificuldade ou acusação acerca de outra pessoa, tem que estar em condições de dar provas. Aquele que levanta para assumir uma palavra contra um irmão ou uma irmã em Cristo, na disciplina da igreja, se não está pronto para provar e se apresentar como pessoa que tem algo para dizer sobre o assunto, então cale-se. Porque senão peca. Peca ou por maledicência, ou por covardia, ou por falta de amor cristão. Se é muito importante, porque nós não podemos fazer disciplina com base naquilo que parece que foi, mas apenas naquilo que nós temos a certeza que merece realmente algum tipo de acompanhamento por parte da igreja. Depois o apóstolo Paulo deixa muito claro o que é que necessita disciplina na igreja. Ele diz assim, irmãos, se alguém for apanhado em alguma ofensa. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui é uma palavra que deixa claro que ele está falando sobre pecado. Não há dúvida nenhuma, e nós devemos guardar isto bem na nossa mente, irmãos, a disciplina na vida da igreja é reservada para pecado. E eu digo isto, irmãos, porque quando nós olhamos, temos que reconhecer que na maioria dos casos, as dificuldades que existem dentro da igreja do Senhor não têm a ver com pecado. Tem a ver com personalidade. Tem a ver com temperamento. Tem a ver com estilo. Tem a ver com gostos. A maior parte das críticas não são feitas ao irmão porque ele mentiu, porque ele roubou, porque ele blasfemou, porque ele deu falso testemunho. Mas os problemas surgem porque, eu não gosto da maneira como ele olha para mim. Eu não gosto do jeito dele, não gosto da maneira dele ser. Olha, não apreciei muito a cara que ele fez. Não gosto da sua forma de falar. Não gosto da sua forma de vestir. Ele não me deu a atenção que eu acho que mereço. Irmãos, estes casos não são casos de disciplina da igreja. São casos para nós crescermos em maturidade cristã. E aprendemos que dentro da igreja, nem todas as pessoas vão ser exatamente aquilo que nós gostaríamos. Não podemos disciplinar alguém porque nós não gostamos muito do estilo que aquela pessoa tem ou da sua maneira de ser. A não ser que aquilo que a pessoa tem como personalidade implique ou revele algo de pecaminoso na sua vida. Amar aqueles que me tratam exatamente como eu quero e são do jeito que eu considero ideal é muito fácil.
Muito fácil. Mas eu vou dizer aos irmãos, as igrejas todas seriam minúsculas, muito pequenas, com meia dúzia de pessoas apenas. E não poderiam crescer mais do que isto. Mas não é esta a igreja que nós recebemos do Senhor Jesus. Porque a característica principal, e aqui temos que voltar atrás só um bocadinho, para lembrar que o fruto do Espírito é amor. É a primeira e a mais importante das características. O apóstolo Paulo ensinou-nos que não há nada na igreja de Jesus, entre os crentes em Cristo, que seja mais valioso ou importante do que a manifestação do amor. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 13, que os irmãos conhecem muito bem, ele é taxativo e ele usa de expressões extremas para dizer: alguém pode ter todos os dons, se não tiver amor, não vale de nada. Alguém pode ser o maior pregador do mundo, se não tiver amor, é a mesma coisa que nada. Alguém pode dar tudo aquilo que tem aos pobres, se não for por amor, não tem nenhum significado. Então, irmãos, quando nós olhamos para esta verdade dentro da igreja do Senhor, nós temos que perceber que a disciplina é necessária na igreja por amor, e como tal ela só pode ser exercida quando existe pecado realmente. E nós precisamos pedir ao Senhor a capacidade de amar aquilo que é diferente. Nem todos são exatamente como eu gostaria, nem todos agem exatamente da maneira que eu gostaria, o que não significa que a maneira de ser ou de agir ou de falar daquela pessoa seja pecado. Disciplina é para o erro, é para o mal, não para gostos ou para estilos. Mas Paulo continua e ele diz: irmãos, se alguém for encontrado em algum pecado, vós que sois espirituais. É tão interessante, irmãos, porque o apóstolo está aqui a escrever, orientado pelo Espírito Santo, e nós queremos que ele colocou e deixou aqui escrito aquilo que o Senhor queria que nós guardássemos como igreja. Ele não passa um atestado do juiz para todos aqueles que estão dentro da igreja. Ele não declara que qualquer membro da igreja pode ser um juiz, ou pode passar a disciplina, ou pode assumir esta responsabilidade. Ele chama de forma muito clara a atenção e ele diz: aqueles que são espirituais. Se ele acabou de distinguir as obras da carne dos frutos do Espírito, espirituais são exatamente aqueles que mostram na sua vida, de forma prática e direta, que têm a presença do Espírito manifestando o seu fruto. Quem são estes? Os irmãos vão se lembrar, nós gastamos 3 domingos olhando para o fruto do Espírito. Quem são os espirituais? São aqueles que têm amor a Deus acima de todas as coisas e mostram amor ao seu próximo, com um coração compassivo. São aqueles que têm no seu coração gozo, alegria, uma alegria que é própria do Senhor, que têm paz, tranquilidade, estão de bem com Deus e de bem com o seu próximo. São pacientes para com as pessoas, são amáveis e são bons. Ao mesmo tempo são dignos de confiança, são mansos no trato e controlados no seu temperamento. Estes são os que estão em condições de exercer a disciplina bíblica. E depois disso eu pergunto aos irmãos: quem se candidata? Quem se candidata? Irmãos, nós temos tanta facilidade em assumir a posição de juiz. Muito rapidamente nós queremos estar na posição de bater o martelo, apontar o dedo e condenar. Isto não está bem, aquilo está errado. Mas a Bíblia nos diz claramente que a disciplina feita sob a orientação de Deus só pode ser feita por aqueles que são do Senhor. Tem a manifestação da obra do Espírito, portanto, aqueles que são espirituais. Quem se vê pronto para isto? A prontidão para querer disciplinar, provavelmente é um sinal claro de que alguém não está em condições de fazê-lo. Porque o que é espiritual é manso e humilde. E em vez de estar pronto a julgar e condenar, está preocupado na recuperação. Talvez possamos recordar aqui neste episódio, quando aqueles homens cheios de orgulho espiritual, cheios de uma vaidade na sua religiosidade, trouxeram uma mulher adúltera diante de Jesus e disseram: está aqui, pecadora, vamos discipliná-la, vamos fazer aquilo que a lei diz, vamos apedrejá-la. E Jesus fez o quê? Escreveu na areia e depois virou para eles, certamente não foram estas as palavras, mas virou para eles e disse basicamente isto:
Onde estão os espirituais? Aquele que não pecou, aquele que não está comprometido no seu coração, que de alguma maneira não se deixou contaminar pela paixão, como esta mulher fez, aquele que pode dizer que nunca na sua mente passou o adultério, está realmente puro e limpo diante de Deus, esse está em condições de passar julgamento. Esse atira a primeira pedra. Jesus não negou que ela fosse apedrejada, nem negou que ela precisasse de ser disciplinada. O que ele negou foi que aqueles homens estivessem em condições de o fazer. Só um estava em condições, era ele. E ele não a condenou. Porque não tinha vindo para isto naquela altura. Tinha vindo para morrer, para ser o seu Salvador. Meus irmãos, a disciplina da igreja deve ser feita por aqueles que estão realmente em condições de o fazer. E eu direi aos irmãos, provavelmente são aqueles que menos têm vontade de disciplinar. Mas então o apóstolo Paulo passa a explicar como deve ser feita a disciplina. Primeiro ele diz em que situação ela deve ser feita. Segundo ele explica por quem ela deve ser feita. E então ele nos diz como ela deve ser feita. E ele diz assim, se alguém for apanhado em algum pecado, vocês que são espirituais, encaminhai. Esta palavra no original é muito bonita, irmãos, porque é uma palavra muito rica e ela pode significar restaurem, reparem, restabeleçam. O alvo da disciplina, irmãos, nunca é envergonhar, nunca é repreender, nunca é expulsar ou mandar para o inferno. Algumas pessoas ouvem falar sobre a excomunhão, então ficam muito preocupadas assim, a igreja vai excomungar-nos, vai expulsar-nos, vai declarar-nos pecadores e condenados eternos. Irmãos, nós não vemos corações. Não é esse o objetivo da disciplina? Nunca. Quem julga em última análise é o Senhor, Ele é o juiz, Ele tem condições para o fazer. Agora, alguém pelos seus frutos maus, um coração desviado, o nosso dever é ajudá-lo no regresso, tentar restaurá-lo. O alvo da disciplina bíblica é sempre recuperar o pecador, trazê-lo de volta à comunhão e nunca perdê-lo para o pecado. De nada vai servir nós simplesmente apontarmos o dedo e dizermos está no erro, então está condenado, não tem condições. O nosso objetivo é chegar junto desta pessoa e perceber que se ela se desviou, nós somos responsáveis por trazê-la de volta. O nosso objetivo é ganhar e nunca perder. É estranho, irmãos, porque às vezes a igreja faz um esforço tão grande para ganhar alguém que está fora. Mas às vezes, quando alguém que já foi ganho, por alguma razão escorrega, por alguma razão falha, parece que não temos a mesma vontade, ou não gastemos o mesmo esforço para recuperar este. Parece que facilmente deixamos que se vá embora. A disciplina, segundo a palavra do Senhor, é feita sempre com o objetivo de recuperar, de restaurar. E Paulo diz, se alguém for apanhado em ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai com mansidão. Como se não fosse suficiente ter usado uma palavra que dava a ideia da recuperação. Paulo ainda classifica esta recuperação e ele diz, fazei-o com mansidão. A palavra no original significa com gentileza, uma gentileza humilde. Novamente, é algo muito diferente daquilo que às vezes podemos pensar. De alguém que, de nariz levantado e dedo em riste, apenas condena e aponta o pecado. Há situações, irmãos, há situações. Há casos, por vezes extremos, em que é preciso uma repreensão dura. O próprio Senhor Jesus, a certa altura, foi duro com os fariseus, mas em geral com os pecadores que Jesus encontrou pelo caminho. A sua atitude não foi uma atitude de repreensão, não foi uma palavra dura, mas foi uma palavra suave, mansa e amiga para tentar ganhar. Diante dos pecadores que se aproximavam dele e cujas vidas estavam tão distantes daquilo que deviam ser, o que Jesus mostrava era mansidão para poder ganhá-los. E ele dizia, vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Regra geral, será bem mais fácil ganhar alguém e restaurar um irmão por meio de uma mansidão gentil do que com uma dureza de palavras e atitudes.
pode haver lugar para uma repreensão mais severa, mas, regra geral, esta nunca será a nossa primeira abordagem. E Paulo termina este textozinho sobre a disciplina dizendo: se vocês encontrarem alguém que está realmente em pecado, então aqueles que estão classificados para tal espiritualmente, procurem recuperar este irmão com toda a mansidão, mas sempre olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Cuide-se. Aquele que disciplina outro deve estar atento para não cair aonde viu o outro cair. Quão fácil, irmão, quão fácil, minha irmã, é deixar que o orgulho, de alguma forma, de ser espiritual, de perceber o erro no outro, nos leve a ficar com o coração também fechado. Eu volto a dizer, a marca maior do cristão é o amor de Deus na nossa vida, e isto nos leva à humildade. O amor de Deus manifestado em nós está ligado de uma forma direta à graça. E quando nós estamos perto do Senhor, conscientes do tamanho da sua graça por nós, como é que não podemos também crescer em humildade? Jesus contou uma parábola que nós conhecemos e que nos ajuda a entender isto. Quando aquele homem foi diante do rei, tinha uma dívida de milhões e milhões e milhões. Agora nós podemos dizer assim, irmãos, a dívida dele era maior que a do BES. Mas ele chegou lá e o rei disse: está perdoado, podes ir embora. Mas assim que saiu porta fora, ele encontrou alguém que lhe devia 50 euros. Agarrou o indivíduo pelo pescoço, apertou-o, dominou-o, torceu-lhe o braço, levou-o até à polícia e disse: prendam este indivíduo, este desqualificado, está-me a dever 50 euros, tem que ficar na cadeia, enquanto não pagar não sai. E Jesus fazia a comparação, irmãos. Aquilo que Deus nos perdoou foi tanto, foi tanto. E nós depois temos tanta dificuldade em perdoar os 50 euros que às vezes algumas pessoas nos devem. Contradição maior, porque ser espiritual, verdadeiramente, é ser manso e humilde. O inimigo não tem a capacidade de trabalhar sobre os nossos corações para nos derrubar e usar esta situação para nos levar àquilo que não é a vontade do Senhor para nós. Mas que nós possamos aprender que esta forma de viver a vida cristã é necessária. Ela é útil. E quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos inclusive exemplos de homens e mulheres que viveram esta verdade. Um dos mais extraordinários, talvez, foi aquele homem que se chamava José. E foi um dos principais personagens da igreja primitiva. E se eu perguntar aos irmãos quem foi o José da igreja primitiva que todos admiravam, que os próprios apóstolos amavam profundamente, a maioria de nós não vai se lembrar. José, pastor, desculpe lá, mas não havia nenhum José famoso na igreja primitiva. Pois é, realmente havia, só que nós esquecemos dele por uma razão muito simples. Os apóstolos mudaram o nome dele, porque ele era um homem tão cheio da mansidão e do consolo do Senhor, e usava o seu dom de compaixão para abençoar os que estavam à sua volta, que ele deixou de ficar conhecido como José e ficou conhecido como Barnabé, o filho da consolação.